Bom, gente, a ideia é mostrar mais um pouquinho sobre o gabinete Redragon, algumas informações que eu acabei não encontrando aí de proprietários e de reviewers, né? Não sou YouTube, então a ideia é só mostrar alguns pontos que você deve considerar na hora de adquirir esse gabinete. O primeiro deles é o seguinte: o espaço interno é realmente muito bom. Porém, a parte de trás, na organização dos fios ali atrás da placa-mãe, o espaço ali é o mínimo aceitável. Não vou falar que é espaçoso e nem que é apertado, mas ele fica no limite. Então, para você realmente quer usar a parte de trás ali, você tem que organizar direitinho os fios, porque senão você não consegue fechar a tampa não. E dá medo de forçar, porque como é vidro temperado, pode rachar. Então, esse é um primeiro ponto que você tem que considerar. Se preparar para organizar bem os fios ali atrás. Outra coisa é, a parte de cima dele, o vidro é muito estreito. Então, qual o problema disso? Em cima você consegue colocar um radiador de 360. Mas o vão entre o vidro e o gabinete é muito estreito. Esse é um outro ponto que você tem que considerar também. Se você for usar o radiador na parte superior, o vão fica a menos de 1 centímetro entre o vidro e a grade do gabinete. Então é bem complicado. Outro ponto é o controlador de fãs dele. Ele tem rotação rápida, rotação lenta e tem um automático. Tem desligado também, mas tem um controle automático ali. Particularmente, eu não sei como ele controla automaticamente isso. Quando eu montei, eu coloquei a máquina rodando os testes. Tem processador em alta temperatura, subiu a temperatura dos VRM, subiu a temperatura da placa de vídeo e no automático a ventilação nem ligou. Então eu não sei se ele tem um termostato e se tem, aonde fica esse termostato. Dá pra ver aqui, ó, que esse aqui é o sensor. Não sei se dá pra ver direito porque é o vidro, ó. Aqui, ó, é o sensor infravermelho. Sensor infravermelho do controle remoto da controladora dos fãs. Eu imaginei de repente que aí dentro tem algum termostato para verificar a temperatura, mas particularmente eu não tive bom resultado com o controle automático não. E aí você tem a outra opção, né? Você pensa, poxa, é só ligar os fãs na placa-mãe. Só que dessa forma você não controla os LEDs e, mais importante, você não vai conseguir isso. Porque tem um último ponto também que eu queria falar sobre os gabinetes que você tem que considerar. Os conectores dos fãs é um conector proprietário da Redragon. Então não adianta, você não consegue conectar na placa-mãe. É um conector que vai conectar só na controladora. A não ser que você troque os conectores, tal. Mas outra coisa que você tem que considerar, eu tentei procurar mais fãs para comprar, porque como esse conector é específico, procurei um fã igual para comprar, não consegui achar. Então se você quer colocar mais fãs, a controladora aceita mais 3 fãs, se eu não me engano. Ela vem com 6, ele vem com 6 fãs. E, ó, tem 4 na frente e esses 2 aqui de baixo. Ele vem com esses 6 e dá para colocar, eu acho que mais 3 ou 4. Bom, de qualquer forma, se você quiser colocar, você tem que colocar o fã que tem o mesmo conector. E, talvez com essa mesma aparência, se você fizer questão, mas você não acha esse fã. Só um alerta também sobre a placa da Gigabyte, a Z370M. Uma boa placa, tem um custo baixo, mas eu não consegui controlar a fita LED que é conectada nela. Ó, coloquei a fita LED aqui. Eu não consegui controlar via software no programa, no aplicativo específico da Gigabyte. Eu consigo mudar a cor, mas eu tenho que entrar na BIOS e escolher uma cor fixa. Entre 6 ou 7, sei lá, cores. Com poucas opções.
Mas se eu abro o aplicativo da Gigabyte para controlar, ele não muda a cor. Eu mudo no software, mas ele não muda. Então esse é só um detalhe que eu estou citando porque como eu vi algumas outras pessoas reclamando disso, comigo aconteceu a mesma coisa. Vou entrar em contato com a Terabyte para ver essa possibilidade de trocar, o que está acontecendo. Ainda outra observação sobre essa placa, a Z370M. Os VRMs aqui chegaram quase a 70 graus. Então isso foi uma coisa que quando eu montei eu me preocupei também, porque no próprio software da placa dá pra ver aqui a temperatura dos VRM. Jogando o Assassin's Odyssey chegou a quase 70 graus. Então, levando esses fatores em consideração, vou falar para vocês as modificações que eu fiz. Primeira coisa que eu modifiquei foi, eu tirei esses dois fãs que estão aqui embaixo agora, eles vêm originalmente aqui para trás. Aqui eu tenho dois fãs, eu consigo colocar dois fãs de 120 com um radiador de 240. O que eu fiz? Eu coloquei os dois fãs aqui para baixo, ventilando de baixo para cima em cima da placa de vídeo, para manter um fluxo nessa direção aqui, ó. Entrando pela frente e por baixo e subindo, saindo por cima e por trás. A ideia foi essa. Isso melhorou bastante a ventilação em cima da placa de vídeo ali. E empurrou toda a temperatura, o ar quente, com mais velocidade, que sai da placa de vídeo, aqui para cima, para sair no exaustão aqui em cima e para sair aqui atrás. Então isso me ajudou bastante na temperatura da placa de vídeo. Outra modificação que eu fiz foi colocar dois fãs de 40 mm sobre os dissipadores dos VRMs. Eu que fiz esse projetinho aqui, imprimi na impressora 3D, coloquei a logo da Horus aqui. Então tem uma espécie de duas turbininhas ali e elas estão jogando exatamente em cima dos dois VRMs, dos dois dissipadores dos VRMs. Com isso, a temperatura não chegou a 50 graus. Jogando o Odyssey, chegou aí 48 graus. Então isso melhorou bastante aí quanto à temperatura dos VRMs. Eu estou só pensando nisso a longo prazo, por isso que eu coloquei, além de acho que ter dado um efeito diferente. Aí outras modificações. Como eu falei para vocês, os vidros são bem próximos. Eles têm aí entre meio centímetro, menos de 1 centímetro com certeza para o vidro. Então o que eu fiz? Eu criei na impressora alguns espaçadores. Como eu coloquei tudo, os acessórios a mais em branco, aqui dá para você ver em detalhe o espaçador em cima. A parte preta é a parte da borrachinha original, que é a altura que ficava o vidro. Aí eu coloquei um outro espaçador ali embaixo. Com isso eu consegui erguer o vidro e aí eu mantive uma distância de 1,5 cm aproximadamente aqui. Aí a ventilação melhorou bastante. Na frente eu coloquei espaçadores um pouco menores. Afastei um pouquinho o vidro da frente também. E na parte de trás eu também utilizei espaçadores. Isso me deu um espaço bom para organizar os fios ali atrás. Eu ganhei aí quase 1 centímetro de distância do vidro. Na frente eu deixei o original do jeito que estava. Então dá para você ver aqui, ó, a distância do vidro no original e a distância no vidro depois que eu coloquei os espaçadores. Então essa foi uma modificação que eu fiz com relação a distância do vidro para o gabinete. Na temperatura do processador é um 8700K. Depois que eu fiz essa modificação na parte superior aqui, ó, reduziu aí em mais ou menos uns 15, entre 15 e 20 graus a temperatura do processador. Eu estou usando um H150i Pro da Corsair.
Então são modificações simples que eu acho que ajudaram bastante aí no controle, principalmente da temperatura. Fora isso, eu utilizei aí para fazer uns detalhes em branco aí para dar uma aparência um pouco diferente. Um outro detalhe aqui para terminar. Originalmente eu tinha colocado o fã, esses fãs aqui de baixo, colados na parte de baixo aqui do gabinete. Mas isso reduziu bastante o fluxo de ar. Então o que eu fiz? Eu imprimi uns pezinhos ali também, criei uns pezinhos para deixar eles na diagonal. Se você observar agora, eles ficam na diagonal. Então eles pulsam de baixo e da frente aqui ao mesmo tempo e jogam para a placa de vídeo. Como eu tinha um filtro, o filtro de cima, que ficava aqui em cima, eu retirei e coloquei ele aqui embaixo. Porque eu não vejo sentido ter um filtro na saída do ar do gabinete. Ele vai segurar a poeira de dentro do gabinete? Eu não entendo. Você tem que ter filtro na frente, por exemplo, ou na parte de baixo, que está jogando, está entrando o ar, para você bloquear a poeira antes que ela entre no seu gabinete. Agora, na entrada do ar, eu permito que a poeira entre. E aí, na saída do ar, eu ponho o filtro para bloquear. Eu quero que a poeira fique dentro do gabinete. Eu não vejo sentido nisso. Então, por isso que eu tirei ali de cima, coloquei ali para baixo. Está bem embaixo dos fãs aqui, ó. Então, essas foram as modificações que eu fiz. O gabinete é grande, é espaçoso, é relativamente bonito. Se você controlar as cores aí para ficar um pouco mais discreto, dá para deixar apagado. Mas eu achei que dessa forma e com essas modificações as coisas melhoraram. Então fica aí de dica para quem estiver pensando em adquirir esse gabinete. Tá bom? Um abraço.